Neste Evangelho tão bonito, com tanta história que maravilhosa, o que é que me toca? Toca-me, das muitas coisas que este Evangelho me toca, começo por partilhar convosco esta pergunta dos magos quando chegam a Jerusalém: onde está? E toca-me porquê? Porque a nossa relação com Deus é sempre assim, é buscar a Deus. A história da salvação é isso. A história da salvação que nós vemos na Bíblia, né? desde Abraão até o Apocalipse, é uma história de uma constante busca de Deus. E às vezes é tão bonito ver como, principalmente os jovens não têm muita dificuldade em entender isto, porque parece que se vão a uma celebração e aquilo não lhe toca cá dentro, ou se rezam e as coisas parece que não sentem assim um quentinho, parece que já não faz sentido, ou acham que mas será que Deus existe? Mas eu não sinto nada, eu rezo e não escuto nada lá do outro lado, ou eu... Olhem, os magos também não ouviram nada. Os magos viram uma estrela, mas foram buscar. E eu gosto tanto desta pergunta, porquê? Porque a busca é a pergunta que Deus faz a Adão quando vai passear pelo jardim. Diz: Adão, onde estás? Esta pergunta é a pergunta que passa toda a história da salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo é descendente de David, né? E o que é que diz Samuel quando vai ungir David, depois de já ter visto os filhos todos de Jessé? Onde está? Tens mais algum? Tens mais algum? Ou seja, esta busca, esta constante busca de Deus é impressionante, verdadeiramente impressionante. Onde estás? E os magos andavam à procura. Por isso, olhem, o que é muito bonito? É nós continuarmos a procurar o Senhor. E como é que procuramos o Senhor? Também é pelo profeta Isaías que Deus diz pela boca do profeta: procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Toda a história da salvação é isto mesmo, é procurar. O Abraão escuta a voz de Deus e vai à procura. Ele diz: vai para a terra onde que eu te vou indicar. E ele vai à procura da terra, sem conhecer-se. É sempre uma procura. E como é que nós procuramos a Deus? Olhem, procuramos a Deus com os sacramentos. E cada Eucaristia é uma procura. Porquê? Porque eu saio de minha casa, vou até à igreja, à procura de escutar o Senhor e à procura que o Senhor me diga alguma coisa. O rezar, seja comunitariamente, como aqui antes da missa rezamos o terço, ou outras orações comunitárias, como à terça-feira às 16h30 na oração de aconchego, seja a oração individual, a nossa oração individual. O que é isso? É procurar a Deus? É fazermos a mesma pergunta que fizeram os magos: onde estás? Onde estás? Porque muitas vezes, e então quando temos os calos apertados, como se costuma dizer, quando temos os calos apertados, quando temos alguma dificuldade, então aí ainda rezamos mais. E nesses momentos o que é que estamos a fazer? Estamos a dizer ao Senhor: onde estás? E isto é bonito. E é bonito porquê? Porque isto é a história da salvação, é procurar a Deus. Por isso é que quando às vezes assim aquelas pessoas dizem: mas eu estou tão triste porque eu rezo, eu só quando tenho algum problema, só quando tenho alguma dificuldade é que eu rezo, ou rezo mais. Eu rezo sempre, mas eu podia rezar mais, e só quando tenho alguma dificuldade é que eu rezo mais.
Eu costumo dizer, mas não tem que se preocupar, isso é normal. Isso é normal. Isso é a nossa história de vida. E muitas vezes esses momentos são Deus a dizer-nos, procura-me, reza-me, que eu estou aqui. E esta pergunta é maravilhosa, onde estás? Depois é a estrela, porque os magos viram uma estrela lá aparecer no céu. E este é um dia também para nós olharmos para as estrelas da nossa vida. Não aquelas estrelas que agora está tudo está de chuva, está tudo tão ennublado, não se vê estrelas nenhumas. Já não há estrelas no céu. Como era o Rio Veloso, como cantava o Rio Veloso, que já não há estrelas no céu. Mas não é. Mas ainda há, por trás destas nuvens todas que está a chover, ainda há lá muitas. Mas este é um dia muito bonito para nós olharmos para aquelas estrelas. O que é que foi a função da estrela? Foi guiar os magos até Jesus. E nós também temos muitas estrelas na nossa vida que nos guiaram até Jesus. Com toda a certeza. Este é um dia bonito para isso. Para mim, umas estrelas muito especiais que me anunciaram a fé foram os meus pais, que foram com a sua educação, são estrelas. Porquê? Porque me indicaram o caminho até Jesus. Então, recordo a minha mãe, quando eu era pequeno, andou ali uns tempos a ensinar-me uma oração que eu ainda hoje rezo, ainda hoje me lembro dela. Aquelas orações de piedade. Nesta cama me deitei, 7 anjinhos lá encontrei, 3 aos pés, 4 à cabeceira. Nossa Senhora estava na dianteira. Nossa Senhora disse, dorme e repousa, não tenhas medo de nenhuma coisa, é o Filho da Virgem Maria que vem guardar-te esta noite e amanhã por todo o dia. Pai Nosso e Ave Maria. E durante anos foi a oração que eu rezava todas as noites. Claro que depois apareceu a liturgia das horas, com as completas, e depois, durante anos foi esta oração, rezava esta oração e depois rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pronto. E era assim, a jeito de curiosidade, no diálogo com uma doente, aqui veio à conversa esta oração, e ele disse, Sr. Padre, me disse, aqui no hospital nós passamos mais tempo na cama do que todo lado, porque é que não faz um cartãozinho como tem o anjo e como tem o girassol, que eu já tinha entregado o anjo, já tinha entregado um girassol, disse, porque é que não faz uma pagela com uma Nossa Senhora e com essa oração, porque já está pensado, já pedi uma amiga minha que é designer, já fez, eu fui um desmazelado, que eu já podia ter feito, só que ainda fui uma gráfica para mandar fazer. Só por desmazelo, porque também, mas já está preparadinha com uma imagem de Nossa Senhora, do Socorro, onde eu fui pároco, da paróquia da Enxara do Bispo, e com a oração por trás, para dar também, junto com o girassol, junto com o anjo, a imagem de Nossa Senhora para aqueles que são católicos, para aqueles que não são católicos, não a recebem, mas para aqueles que são católicos, já que passam mais tempo deitados na cama, aqui, por isto. Mas para mim os meus pais foram esta estrela que me indicaram o caminho até Jesus. Os vários padres que foram passando pela minha paróquia, e que foram passando pela minha casa, que eles entravam lá em casa como na casa deles, né? Um deles, eu recordo-me perfeitamente, um dia chegado à escola, tinha para aí 12 anos, e ele estar em casa, e eu dizer, então, Padre Zé, os meus pais, ele estava sentado no sofá da sala a comer uma sandes e a beber um copo de vinho, porque na minha casa nunca falta o vinho, a comer um copo de vinho, a comer uma sandes e a beber um copo de vinho, a ver televisão, e os meus pais, não os vi, eu ainda não os vi, eu cheguei, eles não estavam cá, não os vi, portanto estamos a falar de uma aldeia, estamos a falar se eu tinha 12 anos, estamos a falar há 10 anos atrás, portanto, um bocadinho mais. Estamos a falar há 31 anos. Estamos a falar há 31 anos atrás. Há 31 anos atrás, nós dormíamos na casa dos meus pais com a chave na porta. Quer dizer, e os carros passavam a noite com a chave na ignição.
E o mais curioso é que houve uma altura que havia a moda que era de roubar as antenas do Opel Corsa. E o meu irmão tinha um Opel Corsa. E numa noite roubaram a antena do Opel Corsa, mas a chave estava na ignição. Portanto, passaram, roubaram a antena, mas podiam ter roubado o carro, porque a chave estava lá metida na ignição, era só dar a chave. E mais, os documentos, como eram vários com carta a pegar no carro lá na família, os documentos estavam dentro do carro. Portanto, eles até se fossem mandados parar, tinham lá o documento do carro, podiam andar, mas ninguém roubava, pronto. Era assim. E portanto o padre, como a porta estava aberta, entrou. Portanto, mas os padres foram também estrelas para mim. E depois houve algumas figuras, os meus catequistas, mesmo quando a minha catequista se chateou, a minha catequista, tive duas. Uma delas tive uma 1 ano, mas ela depois era nova, depois casou, depois deixou de me dar catequese, depois tive outra que me levou até à profissão de fé. E mesmo que ela antes da profissão de fé, ela comprou um Novo Testamento para todos nós. Mas ela quando comprou para mim, disse assim: eu vou, mas só lhe dou se ele se portar bem na catequese, porque se ele se portar mal na catequese, eu não dou. O problema é que eu me portei mal daquela catequese toda. E ela não me deu. Deu a todos os meus colegas e disse: "Ti não te dou." E ficou lá na casa dela, na gaveta, e teve lá anos. No dia da minha missa nova, ela era cozinheira, ela já faleceu com um cancro. No dia da minha missa nova, ela foi a cozinheira que fez a comida para a festa a seguir. Ela depois, no fim daquilo tudo, já estava tudo comido, já veio e disse: veio a chorar até comigo e disse: "Eu tenho uma coisa para te dar." Depois foi lá à casa, está décadas, né? Então, eu fiz a profissão de fé com 12, décadas não, 15, 12, 13 anos, eu fui ordenado com 25 anos, portanto foram 13 anos depois, não foi década, bem, uma década, 13 anos. Veio a chorar com o Novo Testamento e disse: "Olha, toma lá. Eu fui uma mulher de pouca fé. Fui tua catequista, mas fui uma mulher de pouca fé, que eu sempre achei que isso não havia nada por ti a nível da igreja, e tu hoje és padre, e isso faz-te mais falta a ti que a mim." E ainda estava embrulhado com o mesmo papel, então já estava todo comido. Mas foi estrela para mim também, porque me deu catequese. E olhem, estou a contar isto, não é para estar a contar a minha vida, que a minha vida não é exemplo para ninguém. Estou a contar isto para que vocês, os que estão aqui, aqueles que nos acompanham ou que nos vão ver posteriormente, estou a contar isto para que vocês também façam este exercício, que é de olhar. E quanto mais idade temos, mais estrelas temos ao longo da nossa vida. E faz-nos bem, para nós percebermos que a fé não é algo assim que aparece do nada. A fé é uma história. E a fé é uma história que passa de geração em geração. E por isso façam este exercício de pensar e de rezar por aqueles que foram estrelas. Por aqueles que foram estrelas na vossa vida, para verem o quanto Deus vos foi conduzindo através dessas estrelas. Sejam os pais. Eu penso que os pais para todos nós os catequistas, os padres, algum vizinho, tanta gente que para nós foi uma estrela que nos levou até Jesus. E isso ajuda-nos também a ver isso, a ver como a fé é muito mais bonita do que aquilo que nós possamos imaginar. Porque não é algo que vem de fora, é algo que passa, vem de dentro do nosso coração e passa assim de geração em geração. E este dia também nos deve ajudar a isso, a olhar para estas estrelas que foram, algumas estão vivas com certeza, como alguns padres que foram estrelas para mim já faleceram, mas os meus pais, com a graça de Deus, ainda estão cá entre nós e estão vivos. Portanto, darmos graças a Deus pelas estrelas. Também ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Olhem, estes 3 presentes são muito bonitos. O ouro porque era rei, né? E os magos entendiam
e olhavam para aquele menino como um rei. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? O incenso como a um sacerdote, porque ele é sacerdote. Ou seja, o que é que faz o sacerdote? O sacerdote santifica e apresenta a Deus o santo sacrifício. Neste caso, da Santa Missa. E a mirra já aponta para a cruz. Porque a mirra era um perfume que se utilizava, porque hoje em dia a pessoa morre e é enterrado, né? E o corpo vai-se decompondo na terra, mas naquele tempo os túmulos não eram assim enterrados. Lembram-se do Lázaro, lembram-se de Jesus, né? Ou seja, era um túmulo escavado na rocha e depois punha-se uma pedra, podia-se abrir. Abriram o túmulo do Lázaro. O túmulo de Jesus também se abriu pela força da ressurreição. Não foi lá nenhumas mãos abrir. Foi a força da ressurreição. E para que não cheirasse mal, punham este perfume. E por isso a mirra, e os magos ao oferecerem mirra, já estavam a dizer que este menino vinha dar a vida por nós. Vinha morrer e ressuscitar por cada um de nós. E olhem, esta é a nossa vida. Irmos aproximar-nos do presépio e continuarmos este caminho como os magos. Que o Senhor nos dê esta graça, verdadeiramente esta graça de continuarmos a fazer este caminho. Continuemos a procurar o Senhor, mesmo quando às vezes parece que Ele está calado, ou mesmo quando às vezes parece que Ele está a dormir. Não deixemos de o procurar nos sacramentos, na oração, tudo. Porque verdadeiramente Ele deixa-se encontrar por cada um de nós. E nesta procura, neste dia, demos graças a Deus por aqueles que foram estrelas, por aqueles que nos indicaram o caminho até este menino do presépio.